Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? É hora de mais uma aulinha com a Pro de Natriane. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre porquês. Se você quer aprender dicas de língua portuguesa, vem comigo. Bom, hoje o nosso assunto é o uso dos porquês. Bom, nós temos aí 4 tipos de porquês, né? Eu sei que a galerinha aí já sabe disso, tenho certeza. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, bem rapidinho, sobre o uso de como que eu tenho que usar, né? Quando que eu uso o porquê separado sem acento, quando que eu uso o porquê separado com acento, quando que eu tenho que usar o porquê juntinho sem acento e o juntinho com acento. Quem quer aprender? Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? O porquê junto, tá? O porquê, opa, não sobe, por favor, vamos lá. O porquê junto, gente, ó, aqui, ó. Esse aqui, que ele é junto e ele não é separado e ele é sem o quê? Sem acento, ó, coloquei aqui de vermelho. Porquê junto e sem acento. Então, o porquê junto e sem acento, ele é usado em respostas, em explicações. Ele indica a causa, o motivo por que aquilo aconteceu, né? Então, eu falo, por que você não veio à escola ontem, né? Se eu te pergunto, por que você não veio à escola ontem? Eu estou perguntando o quê? A causa e o motivo por que você não veio. Então, esse porquê, ele é sempre o quê? Junto e sem acento. Porque eu estou dizendo qual é a causa, né? Por que você não foi? Eu estou dizendo qual é o motivo. Aí eu te pergunto, por que você não veio à escola hoje? Quando eu pergunto, esse porquê é separado, tá? Mas quando você for me responder, esse porquê é junto. Eu falo, por que você não veio à escola ontem? Aí você vai falar, ah, professora, eu não vim porque choveu. Então, esse porquê está dizendo que foi o motivo, foi a causa, ó. A causa foi a chuva, o motivo foi a chuva. Então, você vai me responder escrevendo junto, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, misturou, né? Não, misturou não. Ver se eu consigo aqui dar um exemplo para vocês, tá? Ó, então, ó, o porquê de pergunta, eu tô perguntando por que você... Por que, né? Você não veio ontem. Tá vendo que esse porquê aqui, ó, ele está o quê? Separado. Por que que ele está separado? Porque é um porquê de pergunta no início da frase. Então, se ele é pergunta e ele está no início da frase, eu não posso colocar esse porquê aqui junto. Tá no início da frase e eu estou perguntando por que você não veio. Ok? Então, essa foi minha pergunta. Por que que você não veio ontem? Aí, você vai me responder, tá? Aí você vai dizer, eu não vim porque junto estava chovendo. Então, veja bem, eu não vim ontem porque junto. Porque esse porquê aqui, ele está me dizendo a causa, o motivo por que você não veio. Então, o motivo de você não ter vindo ontem é porque estava chovendo. Então, se o motivo de você vir ontem é porque estava chovendo, você vai responder esse porquê junto, sem acento, tá? Então, porquê junto, sem acento é o porquê de resposta, tá?
Ele está dizendo a causa, o motivo. Você está respondendo, ok? Deu para entender? Agora nós vamos para o porquê separado. Esse porquê separado eu até já dei até um exemplo para vocês. Ele é usado em perguntas tanto diretas quanto indiretas. Então, eu posso perguntar a pergunta, deixa eu ver. Você chegou atrasado ontem? Não. Por que você chegou atrasada ontem? Por que você não fez a lição? Ó, vou perguntar. Ó. Por que você... O meu acento circunflexo está estranho. Por que você não fez a lição? Por que você não fez o quê? A lição de casa? Vejam que aqui o porquê ele está separado e ele está no início da frase, tá? Porque separado bem no início da frase. Então, por que você não fez a lição de casa, hein? Por que não fez? Aí, se você for me responder o porquê você não fez, você vai usar o porquê junto, porque ele é um porquê de resposta, ok? Aí, nós temos aqui mais um porquê. Esse porquê, ele é separadinho e ele tem um acento circunflexo, certo? Então, vamos lá. Porquê separado e com acento. Esse porquê, ele aparece no final de frases, tá? E geralmente indicando pergunta ou dúvida. Então, final de frase indicando pergunta ou dúvida, ok? Então, se eu formular uma pergunta, ontem você não veio à escola, por quê? Você viu que eu troquei o porquê do início para o final? Então, esse porquê do final, ele vai acentuado e separado, tá? Se eu pergunto no começo, porquê separado sem acento. Se eu pergunto no final da frase, porquê separado, mas com acento, ok? Ó, com esse acentinho aqui, ó, tá bom? E nós temos também o porquê juntinho, mas, porém, ele tem o quê? Ele tem o quê? O acento, né? Então, junto e com acento, ele é um substantivo que ele é equivalente a motivo ou razão. Então, geralmente, ele é precedido de artigo, pronome ou adjetivo. Então, quem aí lembra o que é artigo? A, ou, as, uma, né? São os artigos. Quem lembra que são os pronomes? Ele, ela, os pronomes. E quem lembra o que é um adjetivo? Quem lembra? Adjetivo, ele está te dando características ou qualidade. Então, ele sempre precedido quer dizer que antecede, antes dele, tá? Antes dele sempre vem um adjetivo ou um pronome, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Joana vai à escola. Joana vai à escola amanhã. Aí, amanhã. Por quê? Joana vai à escola amanhã, porque com acento, tá? Porque. Por que ela vai à escola amanhã? Porque. Peraí, gente, que eu tô procurando um acento aqui que sumiu. Aqui. Ela vai à escola amanhã, porque Joana vai à escola amanhã. Porque. Ai, tá errado. Recapitulando, gente, tá? Então, vamos lá. Ele é
um substantivo equivalente a motivo ou razão. Geralmente, ele é precedido de artigos ou pronome. Então, eu vou sempre dizer o motivo ou a razão pelo qual aconteceu isso, tá? Por exemplo, o porquê você não tomou ainda a sua decisão. O artigo. Aí, por quê? Tá vendo que aqui eu tenho um artigo, o artigo o, tá? Que eu tava pensando aqui na frase que eu tinha esquecido, a frase que eu tinha escolhido. Então, aqui, ó, eu tenho o artigo o artigo, aí, por quê? Porque separado e, ou desculpa, gente, não é separado, porque junto, né? Desculpa, separado é no final da frase. Aí eu tenho aqui o porquê você não tomou sua decisão. Por que você não tomou sua decisão? Então, eu quero saber o quê? Qual é a razão e qual é o motivo pelo qual isso aconteceu, tá? Eu vou fazer um outro vídeo também, aprofundando mais nesse assunto. Mas, por enquanto, é só isso, tá bom? Deixa o seu like no meu canal, se inscrevam, dê o seu joinha, tá bom? Ó, beijo da tia Diná. Até a próxima.